Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, estamos aqui para mais um encontro, eu e o professor Jordano. Boa noite, professor Jordano. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Estamos aí para mais uma das nossas aventuras, né, sobre segurança da informação, e vamos começar aqui apresentando aos senhores, né, sobre a nossa agenda da noite. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar hoje está voltada ao nosso conteúdo, voltado para a criação da segurança, né, de uma política de segurança, além de apresentar suas características. Mais à frente nós vamos ver o plano de contingência, plano de recuperação de desastres. Depois, no segundo momento, nós teremos as atividades e, por último, as correções e considerações finais. Então, esse é o convite que nós estamos fazendo aos senhores para a nossa aventura da noite. E aí, vamos dar boa noite, né, aos polos de Porto Velho, Buritis, né, Colorado do Oeste, Rolim de Moura, e vamos chamá-los, né, convidá-los a participar do chat, e qualquer dúvida vocês poderão já repassar aqui ao professor Jordano. Combinado assim? Então vamos lá. Bom, quando nós falamos assim política, né, de segurança da informação, é importante nós sabermos, compreendermos bem como que a informação ela é tão importante para nós, sabermos a importância dela. Primeiro ponto, nenhuma empresa funciona sem informação. Logo, subentende-se que a informação ela é o combustível da empresa. Por isso que ela tem um alto valor para essas organizações corporativas, não importando o ramo de atividade que exista, podendo ser comercial, podendo ser industrial ou financeira. E mais, quando você manipula as informações para tomada de decisão, mais do que nunca, essa informação, quando ela está exatamente na hora que você precisa, significa que ela é útil. Toda informação, quando é necessária e você vai buscá-la e ela não estiver presente, então ela perde a sua utilidade, certo? Então, nesse sentido, a informação na hora certa poderá ajudar de que forma? Primeiro, expansão dos negócios, auxiliando no aumento de lucros da empresa. Veja bem, se você tem informações acerca dos teus concorrentes ou de novos produtos que estão sendo comercializados, você também poderá estar no meio ou no topo, né, desses, vamos dizer assim, desses desenvolvedores de softwares, dessas empresas que executam ou fabricam ou proporcionam algum tipo de atividade. Segundo, novas perspectivas de negócios. Uma vez que você tenha poder da informação e essa informação está atualizada e correta, que é importante mais do que nunca, você tem uma grande possibilidade de aumentar e expandir seus negócios, visualizando ali, digamos, uma nova forma de obtenção de lucros a partir dos serviços, claro, que a empresa oferece. Garantia de sobrevivência dessas organizações. Como nós falamos, a concorrência hoje, ela não dispensa ninguém. Então, se você tem informações corretas, adequadas, no momento que você precisa, ela também é uma forma de estar garantindo aí a sobrevivência dessas organizações, ok? Política de segurança. Vamos a uma primeira definição aqui. Ela é conhecida como um conjunto de diretrizes, princípios e regras que irão dar suporte para a criação e manutenção da segurança, obedecendo aos requisitos do negócio, às leis vigentes e aos regulamentos.
Veja bem, suporte, isso aqui é importante para nós. Então, além de ser um conjunto de regras, diretrizes, né, ela nada mais é do que um auxílio exatamente para a criação, implementação e, posteriormente, manutenção dessa política já criada. Mas veja bem, ela está ali para auxiliar, ou seja, não significa que criei a política de segurança na minha empresa, já estou segura? Não é assim que funciona, não. Tem um longo processo para que ela se torne sempre viva na empresa. E é o que nós vamos ver durante a nossa aula. Segundo o Centro de Respostas e Tratamentos, né? Centro de Estudos, Respostas e Tratamento, a política de segurança, ela não define procedimentos específicos de manipulação e proteção da informação, mas sim ela atribui direitos e responsabilidades às pessoas que lidam com essa informação. Então, veja bem, nada mais é do que atribuições de responsabilidades, ou seja, o usuário, seja ele quem for, não importa o nível hierárquico que ele ocupe na organização, ele deve ter conhecimento dessas regras de forma muito clara e que ele as use, certo? Então, como nós falamos anteriormente, não adianta apenas criar. Fazer um livro maravilhoso, manda lá para a gráfica, traz um layout muito bacana se não é utilizado na empresa. E nesse sentido, né, aqui, segundo o CERT, ele não está aqui para definir procedimentos, e sim ele está para apenas atribuir direitos e responsabilidades das pessoas, né, que lidam diretamente com esses sistemas de informação. Certo? Vamos para frente. Para criar uma política de segurança, segundo o próprio CERT, ele sugere algumas medidas para nós. Vamos à primeira. Levantamento da informação a ser protegida. Então, o princípio básico é fazer um levantamento de todos os setores que lidam com informação. Pergunta aos senhores, em alguma empresa tem algum setor que não lida diretamente com informação? Não, basicamente todos lidam com informações. Então, deverá ser feito esse levantamento para que quem estiver implementando, né, o responsável por essa implementação, ele consiga ter uma visão geral, certo, de todas as informações que circulam na empresa. Segundo ponto, análise de risco para diagnosticar onde aplicar proteção a partir das ameaças e vulnerabilidade. Veja bem, análise de risco. Uma vez feito o levantamento das informações, que foi o passo anterior, é necessário depois fazer uma análise de cada uma das informações para exatamente identificar, detectar qual o risco e qual a vulnerabilidade desse tipo de informação. Então, claro, dependendo da informação que estiver sendo tratada e dependendo de onde ela vem, a origem dela e para onde ela vá, é claro que essas ameaças, vulnerabilidades, elas irão modificar de um para outro, de um setor para outro. Terceiro, a criação de um documento. Esse documento, ele é intitulado Documento da Política de Segurança da Informação. Então, antes de qualquer coisa, quando se começa a criação, né, de uma política de segurança, tudo é documentado. Então, uma vez que você faça o levantamento, já faça o diagnóstico, né, de riscos e vulnerabilidades dessas informações, a partir daí é importante você já começar a preparar o documento. É ele que vai depois te nortear para que você possa atribuir novas características a essa política de segurança. Nós estamos começando a construir. Outro ponto, o documento que deve ser aprovado pela gerência. Ninguém chega na casa de ninguém e dita ordens, certo? Ou você é convidado e eles te dão essa autonomia, ok? Ou você é contratado. Nesse sentido, né, a gerência, ela terá real ciência do que está acontecendo ali.
O que for aprovado posteriormente não é a empresa que chegou lá, né, e simplesmente jogou, ou simplesmente apresentou e chegou o chefe lá, o gerente, e assinou. Não é assim que funciona. Então, ele está tendo ciência porque ele está fazendo o acompanhamento do levantamento que foi feito, do documento que foi feito. É necessário esse acompanhamento e essa ciência destes gestores. Próximo. Publicação e divulgação para todos funcionários. Desde o porteiro, o faxineiro, até o gerente. Da mais alto nível hierárquico, ele deve ter conhecimento. Então, não existe meia segurança. Ou existe segurança ou não há segurança. Faça uma analogia à sua casa. Se você mora com mais de uma pessoa, às vezes você pergunta, escuta, não tinha aqui uma caneta? Aí alguém tirou, se não foi você. Não é assim? Então, dentro de uma organização, todos devem obedecer algumas diretrizes básicas. Por quê? Toda empresa, gente, ela deve funcionar de forma sincronizada. E essa sincronia só acontece se todos conhecem seus deveres, sabem das suas responsabilidades e as cumprem, certo? E o último aqui, esse documento deve ser de fácil entendimento pelo público-alvo e acessível, ou seja, não é porque é uma política de segurança que apenas algumas pessoas podem ou terão acesso. Muito pelo contrário, todas as pessoas da empresa devem ter acesso a essas informações. Além, é claro, desse acesso, ele tem que ser de fácil entendimento. Ele deve ser escrito numa linguagem que atinjam todos os níveis de funcionários da empresa. Então, não é uma linguagem muito sofisticada, não é uma linguagem muito técnica, porque nesse sentido ele já vai restringir o entendimento por algumas pessoas. Então, ela vai poder ser até ambígua, o que já é um problema e uma falha na segurança. Certinho? Professor, o senhor tem alguma coisa aqui para colocar, complementar para nós, professor Jordano? Professora, o que a senhora está colocando aí é muito importante, gente. Parece às vezes ser algo muito simples que está passando aqui, mas foi o que a professora falou. Se as pessoas que vão aplicar essa política, como ela bem disse, desde a pessoa que cuida da manutenção do prédio até o gerente, se um deles não entende ou não aplica a segurança, o que a gente já tem? Uma vulnerabilidade. Então, assim, a política de segurança da informação, ela não é da tecnologia da informação somente, ela não é da TI, ela é institucional. Então, com isso, né, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente possa utilizar as palavras certas, sair um pouquinho daquele informatiquês somente. A gente gosta muitas vezes que trabalha na área, né, ficar só nisso. Então, ter atenção a isso, gente, para todo mundo entender, tá? Isso aí, perfeito. Então, vamos lá. Política de segurança e o que nós devemos colocar nesse documento, ou seja, o que o documento deverá contemplar. Primeiro, os objetivos, eles devem ser apresentados de forma clara. Então, ele tem que ser direto, certo? Segundo, ter um texto da gerência endossando a importância e princípios da segurança da informação. É basicamente um texto de apresentação da gerência, dizendo todos os pontos, né, positivos para seu real uso na empresa. Isso é interessante, porque qualquer nova implementação em uma empresa é necessário, vamos dizer assim, o apoio dessa alta administração. Porque senão ele já vai começar quebrado, né? Deficiente. Por quê? Como é que você vai tomar uma decisão se o teu chefe superior, se o superior, ele não está ciente ou ele não concorda? Em algum momento vocês irão entrar em atrito e vai precisar de uma tomada de decisão, certo? Terceiro, definir as responsabilidades gerais e específicas pela gestão da segurança das informações
e relatórios de incidentes. Essas responsabilidades de quem vai implementar, de quem vai dar suporte, de quem vai acompanhar. É necessário, sim, estar plenamente e claramente ali disponível para as pessoas, para elas terem de fato conhecimento do que está acontecendo, né? Além de manter atualizado, ou seja, aconteceu um incidente, ele deve ser devidamente formalizado. Por quê? Porque depois, quando você for fazer adequações, novas implementações, mudanças até, né? É necessário aí você recorrer aos relatórios, né? Buscando os incidentes para verificar se o que estava ali para sanar aquele incidente, ele atendeu realmente, de fato, o problema. Então, os relatórios são necessários. Apresentar de forma detalhada as exigências que deverão ser obedecidas. Novamente a gente fala aí, não é? De forma detalhada, mas volto e complemento exatamente o que o professor Jordano também falou. De forma clara, um português sem uma linguagem técnica, para que todos possam compreender claramente o que foi ali definido, ali descrito. Quando se fala assim, em política, há algumas exigências que elas devem ser obedecidas. Então, eu não posso chegar lá e falar em qualquer empresa, nenhum de vocês, olha, as regras são essas, as diretrizes são essas. Há alguma coisa que está acima de nós que nós devemos obedecer. Primeiro, nós devemos respeitar a legislação e contratos, né, firmados no contrato de trabalho. Isso é uma exigência. Há pouco tempo atrás, né, era considerado crime a empresa colocar um acesso virtual e monitorar o que o usuário fazia, o seu funcionário fazia, certo? Hoje, isso não é mais ilegal. Você pode perfeitamente colocar um programa de acesso remoto na máquina do teu funcionário e a partir dali ele ser monitorado. O que vamos entender dessa forma? Você trabalha naquela empresa. A empresa disponibiliza equipamentos, tecnologia, disponibiliza internet para você trabalhar. De repente você vai acessar o YouTube, o Facebook, fazer o trabalho de escola. Alguém de vocês faz isso durante o período de trabalho? Porque isso é bastante comum. Então, isso já demonstra o quê? Que a empresa ela pode até ter uma política de segurança, mas ela não está sendo devidamente e corretamente utilizada pelos funcionários, né? Por todos. Então, ela deve sim ser obedecida. Certo, professor? Apresentar as consequências ou punições que sofrerão caso sejam violadas as políticas de segurança. Essas punições nada mais são do que as penalidades. Ou seja, você não cumpriu com o que estava no contrato. Então eu, por direito, posso até lhe demitir, uma vez que você infringiu uma das regras que estava ali previamente estabelecidas. Inclusive, tem algumas empresas que elas já possuem essa política de segurança, ela é viva na empresa, ela realmente funciona, então já vem no contrato, não é, de um novo funcionário, já estão entre as suas cláusulas contratuais algo relacionado à obediência, né, com relação às regras definidas na política de segurança, certo? E aí você vai assinar o seu contrato, ok? Então já vem contemplando ali. Criação de aplicações. Para se criar uma política de segurança, né, redondinha, né, sem falhas, é necessário então seguir, dentre elas, algumas características que nós podemos tratar aqui, olha. Definir quem terá autoridade para sancionar, implementar e fiscalizar o cumprimento da política, certo? Por quê? No início da nossa aula, nós comentamos que é importante a empresa ter
alguém à frente da implementação, da criação, do próprio gerenciamento dessa política de segurança. Se não for um funcionário, ele é um serviço prestado, ele é terceirizado, mas é necessário que tenha alguém. E esse alguém, esse funcionário ou essa equipe de funcionários é que terão como responsabilidade, né, e autoridade sancionar, implementar, fiscalizar o cumprimento dessa política. Então não basta apenas criar, é necessário sim ter alguém administrando para que de fato ela ocorra. Segundo, estabelecer o período para sua revisão e adequação. Uma política de segurança, ela é dinâmica, ela é flexível. Dinâmica, em virtude dos próprios processos que estão em constante evolução. E mais, não só os processos, as tecnologias também evoluem. Logo, elas precisam ser atualizadas. Um exemplo simples. O antivírus que você utilizava 4 meses atrás, hoje, ele não te dá mais a garantia, não te assegura mais. Então, você precisa mudar. Então, as tecnologias na empresa também vão sofrer essas consequências. E, claro, a política de segurança, ela precisa acompanhar esse processo de mudança. E vai fazer a sua revisão e as adaptações necessárias para que ela se torne sempre útil na empresa, ok? Próximo, está relacionada à política de senhas. Bom, uma das características é atribuir senhas, ou seja, permissões e restrições de uso dos funcionários junto às tecnologias. Então, isso deve ser feito antes, um levantamento, um estudo, e claro, mais do que nunca, essa equipe ou este profissional que está desenvolvendo, implementando essa política de segurança, ele deve estar em conjunto, trabalhando em conjunto com o RH, porque é a partir do RH que ele vai obter informações sobre as atribuições de cada um desses funcionários. Certo? Então, essa sincronia, né, entre esses setores vai facilitar muito mais essa definição da política de senhas. Que uma vez definido isso, fica mais fácil você identificar o funcionário que poderá estar utilizando um determinado recurso e você poderá estar restringindo determinado recurso àquele funcionário. Fica bem mais fácil. Permitir e restringir acessos ao sistema, aos funcionários, de acordo com as atribuições de cada um deles. Então, como nós falamos anteriormente, tá? A política de senhas, né, a atribuição das senhas, nós podemos estar diretamente relacionando aqui, olha, permissões e restrições, né, ao acesso ao sistema, aos funcionários aqui. Isso tem que ser obedecido. O que é mais comum? O que a gente observa muito nas empresas? Vou dar um exemplo que eu acho que, para quem trabalha, já passa por isso. Seu colega de trabalho falta. Você precisa utilizar algum material dele. O que você faz? De cara, no mínimo você liga, ou no mínimo, tem um papelzinho anotado, qual é a senha daquele seu colega. É ou não é? Vamos mais adiante. Aquele funcionário entra de férias, certo? O que acontece? O teu chefe chega e diz, não, então liga para o fulano e pede para ele te passar o login e a senha. É ou não é? Se nós pensarmos em segurança, em uma boa implementação dessa política, não seria mais viável o setor de TI, juntamente trabalhando com o RH. O RH sabe qual é o funcionário que vai entrar de férias, ele passa a informação para a DTI e a partir daquela data as senhas são bloqueadas para aquele usuário. E a partir daí, aquele funcionário que vai cobrir as atividades daquele que entrou de recesso, né, ou está doente, algo aconteceu, algum evento aconteceu com aquele funcionário, não é mais fácil abrir a senha, né, para aquele que vai substituí-lo? Acho que é mais seguro, hein? Certo? Mas o que nós acabamos de falar é o que mais acontece nas empresas, certo? Próximos aqui, especificar
claramente os direitos e responsabilidades dos usuários do provedor dos recursos. Esse especificar, não é? É interessante. Por quê? Esses direitos e responsabilidades dos usuários em relação ao provedor dos recursos, é importante que ele seja claro mesmo, para que não tenha, vamos dizer, duplo sentido. Ah, eu li, mas eu não entendi. Né? Então, ele tem que ser uma linguagem mais simplista possível. Estabelecer ações caso a política de segurança seja violada. Veja bem, criar uma política de segurança não é uma tarefa simples. Há riscos, haverá também falhas ali. Então, nós que vamos implementar uma política de segurança, nós também devemos pensar em, se ela for violada, qual é a ação que deve ser tomada para sanar aquele problema. Então, você tem que pensar em todas as formas possíveis para, e no menor tempo possível, estabilizar o uso daquelas tecnologias de forma segura. Então, veja bem, nem todas as características aqui apresentadas, basicamente, elas devem ser, né, utilizadas. O que deverá ter quem vai implementar essa política de segurança, ele deve fazer um estudo prévio da empresa, seu ramo de atividades, e a partir daí ele vai adaptar, ele vai adequar algumas dessas características, né? Então, nenhuma política de segurança aplicada numa empresa A, às vezes, é a mesma aplicada numa empresa B. Então, tem que haver esse estudo prévio e, consequentemente, reformulações, mudanças são necessárias para que isso ocorra. Segundo a norma ISO IEC 17799, para a política funcionar, é necessário o seu gerente fazer o quê? Né? Então, o que nós temos ali? Primeira coisa, verificar periodicamente se a política implementada está em uso. Então, criaram, demandou um certo tempo, um certo estudo e foi feito lá uma circular, uma reunião para que todos tomassem conhecimento e foi entregue, digamos, um caderninho para cada um dos funcionários. Geralmente os funcionários, quando vão para uma reunião ou algo que todos devem estar, alguns dizem assim: oba, pelo menos eu não estarei trabalhando. Outros dizem assim: ai, a gente vai passar a tarde inteira ouvindo blá, 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 blá. É ou não é? Quem já reclamou? Então, quando a gente vai para uma reunião dessas, a gente consegue ouvir o que as pessoas estão falando, né? E muitos desses, né, desses usuários ou desses funcionários, quando chegam, que tem uma determinada ordem, o que eles fazem? Pega lá, engaveta e pronto, esquece. Não é assim que funciona? A maioria das vezes é assim que funciona, não é, professor? Isso, professora. Inclusive, participei um tempo de um curso de gestão de segurança da informação. E aí, lá foi apresentado alguns casos, né, que as empresas, quão importante é a política de segurança da informação. A gente sabe que é difícil se reunir todo mundo. Tinha casos de empresas que faziam eventos, quase festas, só para chegar e fazer bem assim: olha, nós vamos ter um momento de apresentar a política, né, porque nós temos que disseminar, né, o conhecimento dela e entrar na cultura, né, organizacional, e as empresas fazem verdadeiros eventos só para apresentar quão importante que é, né, que a gente tenha a política de segurança da informação. Exatamente. Então, olha, um outro ponto, né, que deve ser visualizado para que ela se torne funcional é analisar o impacto dos incidentes de segurança registrados. Então, veja bem, no slide anterior, nós visualizamos que é importante fazer o relatório dos incidentes. Mas não é somente documentar. É importante você fazer um estudo, né, detalhado do que aconteceu e a partir desse estudo é que vocês vão propor mudanças ou não. Exatamente para que, quando ocorra novamente este problema, né, quando ocorrer o problema novamente, o que vai acontecer?
já será solucionado o mais rapidamente possível, ou seja, o impacto será quase zero, certo? Próximo. Verificar o custo e impacto dos controles na eficiência do negócio. Verificar o custo. Todo sistema, né, implementação nova, há um custo. Então, é importante sempre verificar se o benefício está sendo maior do que o custo. Porque nenhuma empresa aguenta gastar muito para obter pouco benefício. Então, é por isso que é importante a análise dos eventos que ocorrem, ou seja, dos incidentes que ocorrem, fazer novamente um levantamento e verificar se ele está bem balanceado. Identificar os efeitos das mudanças na tecnologia. Isso é uma consequência, como nós falamos. O que acontece? Praticamente de 6 em 6 meses vocês têm o quê? Atualizações novas, programas novos, máquinas, equipamentos novos. Então, aquela política, ela deve acompanhar exatamente essas transformações tecnológicas, porque senão ela vai ficar obsoleta e não será mais tão segura, certo? Segundo o Mitnick e o Simon, inclusive tem um filme que aborda sobre a vida do Mitnick. Para quem nunca ouviu falar neste cara aí, ele é o cara. Ele foi o primeiro hacker do mundo, o Kevin Mitnick. Tem um filme que aborda a vida dele, certo? E muito jovenzinho ele foi preso, porque ele foi o primeiro hacker a invadir o FBI na época. Mas vamos lá. Ele sugere, né, classificar essas informações em categorias. A primeira, informações confidenciais. São compartilhadas com um número restrito de pessoas. Nós podemos dizer que essas informações confidenciais são aquelas que lidam com dados de concorrentes, contratos. Isso daí não pode estar ao acesso de qualquer funcionário da empresa. Existe apenas o acesso por algumas pessoas, certo? E geralmente é do nível estratégico. Modelo particular. As que se destinam apenas ao uso na organização para fins burocráticos. Vamos exemplificar aqui esse modelo particular. Dados de clientes, tá? Então, os dados de clientes são necessários para que a empresa, né, gere mais informações. Só que esses dados de clientes, eles não podem estar à disposição de todos. Modelo interno. As informações são liberadas para os funcionários. Isso aqui é o mais comum. A agenda dos executivos. Um outro exemplo seria a lista de telefones e ramais. É claro que qualquer funcionário, eu queria entrar em contato no setor tal. Então, ele tem que ter esse acesso. E, por último, né, informações públicas que podem ser liberadas externamente. Os folders, aqueles panfletos promocionais, eles realmente, a empresa dá graças a Deus que ela seja o mais rapidamente disseminada para atingir a maior quantidade de pessoas. Então, eles aqui sugerem, né, o Mitnick e o Simon sugerem essas categorias. Sucesso de uma política de segurança. Veja bem, quando se propõe uma mudança, basicamente é óbvio, né? Todos queremos alcançar êxito. Só que para isso ocorrer, esse êxito ocorrer, é necessário o quê? Primeiro, se ter o apoio da alta administração. Isso é importantíssimo e crucial. Vamos entender um pouquinho assim. Vocês já se depararam com alguém que ele é aquele cara, aquele colega muito bacana. Ele é prestativo, sorridente, ele faz o trabalho de todo mundo, menos o dele. E ele, vira e mexe, ele está lá na sala do chefe maior, ele não está nem diretamente no seu chefe imediato. Ele está lá com o chefe maior. E, de repente, aquele chefe imediato, ele define alguma nova regra. Ele, não muito satisfeito, ele vai diretamente lá no seu chefe maior, né, passando por todas as regras hierárquicas existentes na empresa. Se o chefe, né, ele se colocar em favor desse funcionário, passando por cima daquele chefe imediato, o que vai acontecer? Essa política já foi por água abaixo. Esse é um cuidado que devemos ter, os gestores devem ter.
envolve todos os recursos tecnológicos e de informação. É necessário. Não existe uma política que seja, digamos, algumas restrições e acessos seja permitido a uma máquina e a outra seja totalmente desbloqueada. Deve ter esses acessos e restrições a toda e qualquer tecnologia na empresa. O que vai mudar é a pessoa que vai utilizar, qual é o acesso e restrição pertinentes às suas atividades. Atualização periódica, como nós falamos, é um processo dinâmico e flexível. Então, periodicamente. Mantém-se um grupo ou pessoa responsável em verificar se a política está sendo respeitada. Com certeza, essa pessoa ou esse grupo vai ser o mais detestado na empresa. Por quê? São eles que irão, em loco, observar se realmente você não está utilizando aquele pendrive seu, se você não está acessando aqueles sites que só você gosta, né? Então é ele que fará esse papel, ok? Mas isso é uma questão de costume até, não é, professor? Está disponível facilmente a todos os usuários das tecnologias e da informação. Então, veja bem, uma vez feita a política de segurança, faz um caderninho bonitinho, uma folhinha de papel bem bacana, disponibilize a todos, para que todos tenham acesso fácil, para que nunca alguém chegue e diga a essa equipe, mas eu não tenho conhecimento dela. Ah, você tem sim. Lembra do contrato que você assinou? Lembra daquela reunião que nós estávamos e você assinou? Então você tem conhecimento dela. Então é exatamente esse o cuidado que nós devemos ter, fazer o acompanhamento. Fracasso. Nem tudo que é criado são flores. Há também, né, a existência, uma possibilidade de um possível fracasso. É claro que ninguém quer que isso aconteça, mas esse fracasso, ele poderá se dar quando? A política de segurança, ela, primeiro, não deve ser extensa. Você não deve criar um dicionário, uma bíblia. Cansa, não cansa? Ainda mais quando você se depara com alguns funcionários que quando lê uma folha já está cansado, não tem nenhuma figura, não é? E pior quando a figura é só P e B, preto e branco, né? Aí complica. Então, ela tem que ser bastante enxuta. Enxuta o suficiente para que você tome conhecimento dos seus direitos e responsabilidades. Então, tem que ser sucinta. Não conter muitos detalhes. Não abrir exceções a pessoas ou grupos. Lembra aquele funcionário legal que você deve ter? Né? Um amigo legal, está sempre disponível para atender, sorridente o dia inteiro para todos? Esse grupo, essa pessoa, caso ela venha conseguir, vamos dizer, a liberação, não é, de alguns recursos, então esse daí já é um dos fatores que possivelmente essa política criada venha ao fracasso, venha a fracassar. Deve se dirigir aos programas e equipamentos específicos. Então, toda política, ela não é criada de forma generalizada, genérica. Ela tem que ser estudada, né? Inicialmente, deve ser estudado todas as tecnologias e, a partir daí, definir as diretrizes específicas para cada um desses casos, ok? Política de uso aceitável. Quando que uma política de segurança ela é de uso aceitável? Primeiro, nada mais é do que um documento. Esse documento ele deve ser público e ficar à disposição dos que utilizam tanto a infraestrutura, né, computacional de uma organização ou não. Por que isso é importante que todos saibam? Olha, um dos casos que a gente mais observa, né, com relação à segurança, são aquelas pessoas que fazem a limpeza das máquinas ou na sala que as máquinas estão. Quantas vezes um dos cabos é desconectado? E até você descobrir que o cabo foi desconectado ou aquele plug ele foi danificado, né? Então, eles têm que ter esse conhecimento, certo? Deve ser acordada formalmente entre as partes, como os recursos que devem ser utilizados. Formalmente, veja bem, se é uma política,
e essa política ela está visualizando, né, a segurança da empresa, inclusive é um dos pontos primordiais para que você se mantenha empregado, é importante que ela seja formalizada. Porque senão como é que você vai aplicar uma penalidade a um funcionário ou até mesmo uma possível demissão se ela não foi formalizada? Não é mesmo, professor? Isso mesmo. E, professora, aproveitando que a gente já daqui a pouco vai entrar num outro tema, algo muito interessante que numa pesquisa que eu fiz é sobre um levantamento da área de governança, né, de TI, e um dos temas é a segurança da informação. De 337 órgãos públicos que foram pesquisados, né, em 2012, destes 45%, só 45% formalizaram, né, uma política de segurança da informação, ou seja, que eles aprovaram e publicaram, né? Ou seja, a gente tem aí um pouco mais de 150 instituições que realmente fizeram. E o mais interessante é que desde 2000 existe um decreto 3505, né, aprovado, que institui, né, a política de segurança da informação nos órgãos públicos federais. Então, olha só, a gente precisa ainda evoluir muito nisso, né? Demais, né? Primeiro é ter o conhecimento, né? Ela existe, viu, gente? Esse é o primeiro ponto. Plano de contingência. Conter. O que nós devemos fazer para conter algumas ações, né? Indevidas ou algumas ações que não foram, são previsíveis. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para o seu conceito. É a definição das responsabilidades em uma organização em caso de emergência. Dessa forma, objetiva uniformizar as ações necessárias para controlar ocorrências anormais. Esse plano de contingência, antes de qualquer coisa, ele já está agregado à nossa política de segurança. Então, tem que ter um plano de contingência lá. Caso ocorra alguma ação inesperada, um evento inesperado, o que nós devemos fazer, não é? Então, em caso de emergência, certo? Então, nós devemos uniformizar essas ações. Tudo bem que quando ocorre algum tipo de problema, uma intempérie da natureza, um terremoto, uma enchente, não é? Isso não é previsível. Porém, nós devemos saber como agir. E para sabermos como agir, ele já deve ter sido estudado anteriormente, certo? Segundo o Ministério da Integração Nacional, é um documento elaborado a partir de uma análise de risco de desastre, na qual estabelecem-se os procedimentos para agir caso necessário. Então, nesse sentido, os funcionários eles são treinados para agir caso ocorra um desastre. Então, esse plano de contingência, ele é importante e que todos saibam, ok? Plano de contingência, é necessário também algumas regras para a sua implementação. São necessárias aí algumas regras. Primeiro, os gestores de negócios, eles devem ser capazes de detectar, né, os pontos primordiais cujas atividades não podem sofrer paradas. Um exemplo, você já sabe que já existe aí, né, atendimento médico à distância. Já imaginaram, numa cirurgia, parou a internet, o sistema deu pane. O que é que vai acontecer com o paciente? Ou ele vai ter uma sequela muito grave, ou ele vai a óbito. Isso é grave, não é? Certo? Caso haja paralisações que resultem em perdas financeiras e ou operacionais para a organização, o impacto ele seja reduzido o menor possível, certo? Então, é importante definir o quê? Primeiro, a gente parte do princípio que todo evento, ele imediatamente ele deve ser contornado. Nas piores das dúvidas, contanto que ele seja o mais rapidamente, ou seja, o impacto dele seja o menor possível dentro de uma empresa, certo? As estratégias de contingência. Existem aqui várias estratégias de contingência. Por exemplo, nós temos aí o hot site. Esse hot site, ele entra imediatamente em ação,
certo? Deu problema, um exemplo que nós demos aqui foi a questão dos hospitais. Quando falta energia elétrica, o que faz? O sistema já liga imediatamente o gerador, isso já é automático, certo? O on-site, aplicado em objetos com maior tolerância. Hoje vocês têm aí, basicamente, as notas fiscais eletrônicas. Essas notas fiscais, quando falta energia na cidade, o que faz? Vai colhendo, depois quando volta a energia estabiliza, aí você faz o seu preenchimento para posteriormente o cliente vir buscá-la. Cold Site propõe uma alternativa de contingência a partir de um ambiente com os recursos mínimos de infraestrutura. Então, geralmente a gente trabalha ali só com uma máquina ou com um aparato tecnológico menor, ou às vezes a internet não tem condição de funcionar naquele momento e a gente fica trabalhando offline e depois faz a alimentação para que o sistema se torne, vamos dizer, atualizado sempre. Realocação de operações visa desviar a atividade atingida pelo evento que provocou a quebra de segurança para outro ambiente físico. Birô de Serviços considera a possibilidade de transferir a operacionalização da atividade atingida para um ambiente terceirizado. Acordo de reciprocidade propõe a aproximação e um acordo formal com empresas que mantêm características físicas, tecnológicas ou humanas semelhantes às suas. É bem interessante esse acordo de reciprocidade. Por quê? Porque você pode montar uma parceria com uma outra empresa que tenha o mesmo ramo de atividade, os mesmos recursos tecnológicos que poderão estar dando esse auxílio imediato. Um bom plano de contingência, ele é capaz de sustentar a missão da empresa, independente de quaisquer intempéries. Então, é exatamente isso a preocupação que nós devemos ter, né? Gente, plano de recuperação de desastres nada mais é do que um plano de ação para, no menor tempo possível, colocar os processos de negócio em funcionamento, depois de um desastre natural ou provocado pelo homem. Existe aí, para a sua implementação, algumas características, né? Então, primeiro, uma análise sobre o impacto das perdas de dados e a interrupção desse sistema da empresa. Segundo, verificar se há falta de comunicação entre funcionários, fornecedores e clientes. Terceiro, identificar os eventos que podem ocasionar possíveis desastres. Quarto, definir as pessoas responsáveis para diagnosticar o desastre e executar o plano de ação. E aqui nós temos que um plano de recuperação de desastres, ele é justificado exatamente por assegurar a continuidade dos negócios, reduzindo os riscos e eliminando o máximo possível essas vulnerabilidades. Veja bem, esse plano, né, de recuperação de desastres, às vezes a gente observa que quem faz parte ou quem está administrando não é, muitas vezes, aquele chefe de setor, não é, professor? Exatamente aquele profissional, aquele funcionário que tem um perfil de auxiliar os outros em tempos, em eventos inesperados. Tem gente que, dependendo da situação, ela não sabe agir, ela não sai nem do lugar. E, de repente, tem algumas pessoas que elas sabem agir naquele momento, né, inesperado. Então, exatamente essa, vamos dizer assim, o grande boom de se trabalhar com plano, né, de desastres, que na hora você precisa de pessoas para poder te auxiliar, né, e não estar tumultuando mais ainda as atividades. Isso é muito comum, assim, não que seja muito comum acontecer acidentes aéreos, mas nos acidentes aéreos, quando vê a notícia que aconteceu, a gente não vê tantas pessoas se preparando, né? Alguém tem que comunicar, alguém tem que procurar os familiares. É essa equipe que está aí, é um exemplo de uma equipe que trata esses incidentes, assim, exatamente. Essa recuperação desses desastres. E é interessante que algumas empresas elas já têm alguns pontos de treinamento, por exemplo, aquelas empresas que de repente tocam uma sirene e você tem que evacuar, não é, professor? Isso é interessante, você tem que correr e tem alguém te direcionando para onde é que você deverá correr, tá? E isso é importante. Então, veja bem, nós encerramos a nossa primeira
primeira parte da aula. Nós vamos agora para as atividades de sala e daqui a pouco nós retornamos e, claro, vocês já devem participar aí do nosso chat, ok? E aí, retornando agora das atividades, conseguiram responder? Vamos, então, fazer uma correção para a gente trocar comentários, não é? Para, vamos dizer assim, elucidar algumas dúvidas, se realmente existiram, ok? Então, na primeira questão aqui, nós temos: quando se implementa uma política de segurança em uma empresa, deve-se estabelecer acessos e restrições de acordo com as atribuições de cada funcionário. Contudo, os usuários sempre procuram meios para burlar a política de segurança da empresa. Pergunta: esse parágrafo é verdadeiro ou falso? Justifique sua resposta. Primeira coisa, nossa resposta aqui, ó, verdadeiro. Deve-se considerar que quanto mais rígidas forem as políticas de segurança, mais dificuldades os usuários terão para burlar. Contudo, as políticas devem ser implementadas obedecendo às necessidades de cada funcionário, não restringindo demais os acessos, prejudicando sua produtividade. Então, veja bem, é muito comum quando se restringe algum tipo de acesso, principalmente acesso a alguns sites ou algo parecido. O que alguns, né, aqueles mais que têm uma afinidade maior com tecnologia, eles providenciam rapidinho, né, algum sistema para burlar essa segurança. Alguns outros casos, o que acontece? Quando se restringe, como o levantamento não é feito de forma adequada, de acordo com as atividades ou atribuições de cada funcionário, geralmente chega lá a DTI, estabelece uma regra que bloqueia tudo para todos. Isso acontece porque não foi feito um estudo adequado, certo? Então já começa com falhas. Todas as vezes, o funcionário ele vai precisar o quê? Ele precisa desenvolver suas tarefas. Então ele vai procurar outros meios para que ele possa executar suas atividades. Isso é um processo natural. Porém, isso é o correto ou não? Não é o correto. O mais indicado para essa situação é que você solicite junto à DTI ou junto às pessoas ou pessoa que está à frente dessa política de segurança, solicite ali uma abertura para que você possa desenvolver suas atividades de forma adequada, né? Nós temos aqui uma participação de Buritis, não é, professor? Isso mesmo. Buritis participando aqui, vários alunos, né? Então achei muito interessante a resposta da Marciel, Newton e Arli, que eles falam, né, que pois tem sempre uns que querem ser mais espertos que os outros. Exemplo, procuram outros links para entrar em sites, redes sociais e outros. Isso é o que está apresentado na resposta e o que a professora comentou. Às vezes é bloqueado alguma coisa, é restrito algum acesso e tal, mas esse usuário possivelmente precisa de ter esse acesso. Não vou julgar o caso de rede social ou qualquer outro site, mas ele vai dar um jeito, né, para desenvolver o seu trabalho, ou que seja simplesmente para entretenimento. Mas, legal, obrigado pela participação. Valeu aí, Buritis. Vamos à segunda questão aqui. Na criação de uma política de segurança da informação em uma empresa, faz-se necessário obter o apoio da alta administração, sendo importante também obter a adesão de todos os funcionários da empresa. Por que é importante o envolvimento de todos os funcionários durante
a implementação de uma política de segurança? Durante. Então vamos lá. O envolvimento de todos os funcionários na criação de uma política de segurança faz-se necessário para o sucesso da política. Com o envolvimento de todos, vai possibilitar uma melhor compreensão e estimular o comprometimento com a segurança da empresa. Veja bem, quando se faz um planejamento, né, para a implementação de uma política, é importante que as políticas sejam criadas em conjunto com os funcionários. Primeiro, quando vai fazer o levantamento, né, você pode dirigir-se ao RH para saber exatamente as atribuições de cada funcionário, mas também, durante esse processo, a pessoa que está à frente, gerenciando esse processo, ela poderá estar solicitando reuniões em setores, né, por setor, para exatamente identificar de forma correta as atribuições. E claro, se você participa de uma tomada de decisão na empresa, o que é para você gratificante? A empresa está te reconhecendo, a empresa está te vendo na empresa como uma pessoa importante. E nesse sentido, isso vai facilitar, até mesmo além da compreensão, vai facilitar essa adesão, certo? Vai reduzir aquela questão da não aceitação, porque você faz parte do processo. E mais interessante, né? Vai estimular o comprometimento. Por quê? Porque você foi um dos autores dessa política de segurança. Então, é justamente essa, vamos dizer, essa sincronia, esse trabalho em conjunto que deve ser estabelecido na empresa, com os usuários da política de segurança e os desenvolvedores dessa política. E dessa forma vai facilitar que a política seja realmente utilizada. Vamos à próxima questão aqui. A NBR ISO IEC 17799 sugere na política que os objetivos fiquem bem claros, além das exigências que deverão ser cumpridas. Neste sentido, explique por que é importante incluir penalidades nas políticas de segurança. Veja bem, toda política de segurança, em todas as suas seções, deve incluir penalidades para inibir que funcionários tentem burlar o sistema. Essas penalidades vão se tornando mais severas de acordo com incidências e impactos causados. Dessa forma, vai demonstrar o efetivo uso das regras. Veja bem, não é que você será sempre penalizado, né? Será sempre prejudicado. Se existem regras, as regras devem ser cumpridas. Se você quer assegurar os dados da empresa de forma correta, então você, no mínimo, tem que obedecer o que foi definido, o que você já tomou ciência. Lembra lá daquelas reuniões que você assinou o documento, ou assinou durante o seu contrato, né? Então, nesse sentido, o que vai acontecer? Essas penalidades, elas são importantes para realmente reduzir, inibir que você não faça. Se o fizer, é necessário aplicar, sim, algum tipo de ação para que você lembre, né, exatamente o que foi, vamos dizer, tratado em ambas as partes. Certo, professor Jordano? Isso mesmo. Chamando a atenção aqui, trazendo uma resposta do Gilmar, Zenaide, Edirlene e Adinalda, também lá de Buritis, né, que fala, né, que as penalidades vêm com o intuito de inibir as violações e punir os responsáveis. Lembra quando a gente falou, né, mais para trás, que a política ela vai ter a responsabilização também? Então, tudo isso está atrelado. Ou seja, a palavra-chave aí é a responsabilidade e também inibir que não ocorra mais, né? Porque a polícia de segurança está ali para garantir a segurança, ok? Mas obrigado. Exatamente. Obrigada aí, Buritis, de novo, né? Questão 4. O que os usuários podem esperar de uma política de uso aceitável? Primeiro, eles podem esperar um documento
que seja de fácil acesso a todos os usuários, descrevendo as regras de comportamento e conduta do usuário frente ao uso dos recursos da empresa. Essa política, para que ela seja de uso aceitável, a linguagem ela tem que ser extremamente simples e que atenda exatamente o usuário final. Outra situação, tem que ser de fácil acesso. Não é algo que você vai colocar 7 chaves. Você não tem que assegurar a política. Você tem que assegurar as informações. Então, elas deverão estar à disposição de todos. No mínimo, a empresa, o que é mais interessante, né? O que seria mais viável é a empresa providenciar um manual para cada um dos funcionários, para que eles tenham ali como para leitura de bolso, né, ou um PDF para que eles baixem nos seus smartphones, certo? Então, o ideal seria esse tipo de material, que realmente todos tenham acesso. Professor Jordano? Professora, há pouco a gente fez uma pergunta no chat, né, bem assim, se alguns dos nossos alunos já tiveram acesso, né, já tiveram contato com a política de segurança da informação. E aí tivemos a resposta de que poucos que não tiveram essa experiência. E aí vem a palavra aqui, né, política de uso. Quando a gente utiliza algum serviço, vamos pegar um que é provável que a maioria já utilize, um Facebook da vida. A gente não clica lá, estou de acordo com os termos de uso da ferramenta, ou num banco online. Enfim, são várias ferramentas aí que a gente tem na internet, ou até mesmo na conta bancária física mesmo, sem ser pela internet. A gente não declara que tomou conhecimento da política de uso, dos termos de uso. Isso daí é mais uma ferramenta que faz parte, né, que está trabalhando em conjunto com a política de segurança da informação da organização. E aí, assim, ela está mais próxima de nós do que nós imaginamos, né? Às vezes a gente acha que vai receber só um documento extremamente formal, grande, como a gente já falou, que não deve ser extenso e tal, mas a gente tem que lembrar, a segurança da informação está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Exatamente, e ela está tão próxima de nós que segurança todas as empresas têm, nem que seja o mínimo necessário. A diferença é que nem todas têm uma política de segurança bem implementada, né? Então, normas simples, todos têm. Por exemplo, quem já ouviu de algum um chefe imediato, olha, o pendrive aqui não pode, aí você tenta colocar lá o pendrive, ele não faz a leitura, não é, professor? Coisas assim básicas. Ou acessar um site da internet, de repente está bloqueado, né, pelo proxy da empresa, e aí vai. Então, existem algumas políticas, contudo, nem todas são eficientes. É essa a diferença, porque faltou um prévio planejamento, tá? Questão 5. Cite pelo menos 3 fatores, além do plano em si, que a administração de uma empresa deve pensar em incluir em seu plano formal de recuperação de desastres. Então, vamos lá. Primeiro, definir quem terá acesso a cada área da sua rede. Segundo, determinar o que podem acessar e como pode ser realizado o acesso. Terceiro, não restringir os acessos com muitas regras. Então, veja bem, esses 3 fatores, não é? Exatamente para fazer parte de um plano formal de recuperação de desastres, eles são os 3 fundamentais e primordiais aqui, né? Então, primeiro, essa definição aqui de quem terá acesso à rede, uma situação simples. Você, na sua empresa, você pode instalar programas, você pode desinstalar programas, você pode, digamos assim, compartilhar uma pasta. Pense nisso, certo? Determinar o que pode acessar e como pode ser realizado o acesso. Dependendo do cargo que você ocupe, né, e você pode acessar algumas rotinas do sistema e outras pessoas não. Isso está correto? Sim. Se atender realmente à necessidade, você puder executar suas atividades corretamente, então a política foi corretamente aplicada neste caso.
E aí, por último, não restringir os acessos com muitas regras, porque senão, ao invés de ela estar te ajudando, ela estará atrapalhando o andamento das atividades na empresa. E aí é quando você, né, geralmente a gente tenta sanar o problema buscando outros mecanismos, buscando alternativas que me dê suporte na execução das minhas atividades, tá? Questão de número 6. As políticas de segurança, para não ficarem obsoletas, elas devem acompanhar as novas tecnologias, além de não ser esquecidas pelos usuários. Com que frequência as políticas de segurança devem sofrer revisões e ou atualizações? Justifique seu posicionamento. A princípio, anualmente ou sempre que houver necessidade de mudanças, tanto com inclusões como de exclusão de regras. Por isso, esse processo tem como características dinamismo e flexibilidade. Ou seja, quando você trabalha baseado, né, no que pode ter e o que não pode ter, é necessário sim você fazer atualizações constantes. Por quê? Gente, as tecnologias mudam, às vezes os funcionários mudam, né? Então, esse processo de evolução tecnológica, pela sua rapidez, pelo seu dinamismo, o que a política aplicada há 6 meses atrás pode não ser a mais adequada hoje. Isso é importante fazer esse acompanhamento e esse monitoramento. E mais, não esqueçamos aqui que foi citado aquele relatório de incidentes em que os casos, né, as ocorrências, elas deverão ser registradas para que futuramente elas sejam avaliadas para posteriormente serem mudadas ou não, certo? Professor Jordano? Achei interessante a resposta que veio pelo nosso chat, né? Que, bem assim, deve ser revisada e atualizada constantemente. Aparentemente, esse constantemente ficou vago, mas talvez seria somente assim, mudar para sempre quando necessário. O constante é porque a gente está falando de informação muda, né? Então a gente vê pela resposta que não existe algo definido, algo exato, fechadinho, que vai ser ali, vamos seguir essa regra que vai funcionar sempre. É que depende da necessidade, muito provavelmente em 1 ano, como é sugerido, vai ter mudança sim. A gente fala, mas não mudou nada do ano passado para cá. Gente, muda, a gente que não enxerga. Então, depende, né? Constantemente, legal. Mas vamos definir um período. Isso é importante porque tem que ficar formalizado que isso será feito. Exatamente. E é interessante, né, a gente citar que as empresas que trabalham com tecnologia, elas não fazem anualmente, né, professor? Elas reduzem esse período, porque elas lidam com muitas bases de dados e a estrutura dela, por ser totalmente, eu acredito que 100% tecnológica, elas precisem, mais do que as outras empresas, estarem à frente do que poderá vir a ocorrer, né? Então, eles têm que minimizar o máximo possível as vulnerabilidades, tá? E mais, existe aqui 2 palavrinhas básicas, né? Dinamismo e flexibilidade. E existe aqui a frase, houver necessidade. Veja bem, todo o processo, em qualquer empresa, até mesmo informatizada ou não, ela é dinâmica, certo? Existem mudanças da forma do fornecedor, que você vai lidar com ele, do teu cliente. Isso é evoluindo, está constantemente em movimento. Com relação à flexibilidade, nenhuma empresa ela pode ditar regras e não ser flexível o suficiente para poder visualizar possíveis modificações. Por quê? Nem tudo que você faz é 100% redondinho, tá? Então, a gente fica por aqui, né? Com relação às atividades, vocês sabem que nesse período vocês terão de 7 a 13 agora de outubro, vocês terão um fórum para estarem participando. A gente agradece aí a participação, principalmente de Buritis, não é, professor? Que participou hoje muito, agradecemos os outros polos também. Professor? Ariquemes também participou, professora, faltou citar. Obrigado, pessoal, boa noite. Atenção com atividades, hein? Boa noite.